Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História do 6º ano. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História, e junto conosco na nossa aula de hoje está o nosso intérprete de Libras, professor Jeremias, ok? Então vamos lá, o que a gente vai aprender hoje? Então, o que a gente vai aprender hoje? Hoje a gente vai compreender a Revolução Neolítica como conceito de desenvolvimento humano da história. Então, a gente vai entender hoje, na nossa aula de hoje, o Neolítico, né? As descobertas, as invenções, o modo de vida, a mudança, porque esse período, né, é o período após o período paleolítico na pré-história. Então, vem aí, depois do período paleolítico, o período neolítico, o novo paleolítico, o novo neo, né? Então a gente vai entender isso na aula de hoje. Então, para começar, eu trago para vocês uma perguntinha. Você sabe o que significa período neolítico? Não? Então vamos ver o conceito? O período neolítico é uma das divisões da pré-história. Nele, as ferramentas eram de pedra polida. Surgiu o domínio da agricultura e alguns grupos humanos tornaram-se sedentários. Então, nesse período, né, após o período paleolítico, por isso neolítico, agora a pedra, né, ela vai estar polida. Então, as ferramentas mais sofisticadas, com, no caso, um aperfeiçoamento das técnicas da produção das ferramentas em relação às ferramentas do período do Paleolítico. Além disso, né, nesse período do Neolítico, a gente vai perceber a sedimentação de alguns grupos humanos próximos dos rios, tá? As primeiras cidades, os primeiros grupos, aldeias humanas, elas vão se dar próximas dos rios por causa da aproximação da água, e isso vai contribuir também para o desenvolvimento da agricultura e domesticação dos animais, tá? Isso aí se caracteriza o período neolítico. Então, eu trago para vocês umas perguntas em relação à agricultura atual, e principalmente falando agricultura orgânica. Vocês já ouviram falar? Então, essa reflexão, por quê? Porque a gente sabe que o domínio da agricultura ocorreu lá no Neolítico, mas que permanece até os dias de hoje. As técnicas da agricultura, a produção agrícola, né? Mas a produção agrícola de hoje tem alguns elementos diferentes da produção do passado. Então vamos ver o que é que mudou e o que é que surgiu agora de novo e o que é que se tem, o que é que a gente hoje reflete em relação a essa agricultura. Então, qual a sua opinião sobre a agricultura orgânica? Você já se perguntou se os agrotóxicos podem prejudicar a saúde da população? E na sua cidade, como é a questão da agricultura? Então, qual a sua opinião em relação à agricultura orgânica? A agricultura orgânica é aquela que não leva produtos químicos, né, agrotóxicos, que é parecido, né, com aquela agricultura inicial lá do período neolítico, onde o homem plantava sem nenhum produto químico, tá? E aí os agrotóxicos, gente, realmente faz mal à saúde. Isso você aprende lá nas aulas de ciência. Por quê? Pode causar câncer. Essa ideia, né, da produção em grande escala, de tentar fazer com que aquele produto ele aumente a produtividade, faz com que os homens usem agrotóxicos nas plantações. Mas esses agrotóxicos, para aumentar um pimentão, para aumentar, exemplo, a quantidade de diminuir pragas em uma determinada plantação, mas esses produtos, às vezes, eles são nocivos à vida humana, a nosso corpo. São alimentos que a gente come, mas que faz mal, tá certo? E aí, na nossa cidade, existe agricultura orgânica? Eu trago para vocês uma imagem daqui de Araçoiaba, justamente falando aí
da agricultura orgânica, que não só nesse projeto, mas também existe também assentamentos, existe as comunidades aqui de Araçoiaba do campo, como no Vinagre, em Canaã, que existe também a agricultura orgânica e é vendida aqui na feira, né? Na feira livre, a feira que vende, que traz o coentro plantado na horta do povo daqui mesmo de Araçoiaba, o inhame, a batata, a macaxeira, o araçá. Então, frutas, verduras, legumes. Então, a gente tem que valorizar essa produção orgânica local, porque geralmente essa produção elas não têm agrotóxicos e ela é muito boa para a saúde da humanidade. Então eu trago para vocês aqui a imagem do projeto Horta para Todos, da Mãe Coruja de Araçoiaba, em 23 de julho de 2018. Então, era um projeto que existiu no município e que é interessante, né? A Secretaria de Agricultura, as pessoas de Araçoiaba envolvidas com a agricultura, ela promover esses projetos de horta comunitário, incentivar aí a produção orgânica na agricultura familiar, porque esses produtos eles são muito mais saudáveis para a vida humana. E, além disso, a gente contribui para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Então, voltando agora para o período neolítico, vamos lá? A agricultura e o impacto na vida dos seres humanos. Isso aí no início, tá? Do domínio da agricultura. Entender a origem da agricultura e seu impacto na vida dos seres humanos possibilita quebrar estereótipos sobre a vida do campo e dos agricultores. O domínio da agricultura desenvolveu a vida humana na antiguidade, lançou as bases das primeiras civilizações com a sedentarização através dos primeiros povoados. Então, a agricultura, gente, entender esse processo de desenvolvimento e a importância do desenvolvimento e do domínio dela, a gente entende também porque muitos jovens às vezes estudam e querem só desenvolver atividades em questões da cidade, arrumar emprego, ter uma vida em cidades e foge aí, tem vergonha e não quer ficar no campo. Mas quando se tem esse entendimento de que o produto agrícola, que é a plantação familiar, que a terra, essa agricultura ela é importante também como base de sustentação da sociedade. Por quê? Porque foi o domínio da agricultura que permitiu as primeiras civilizações existirem, porque tinha alimentação suficiente para que o homem ficasse fixado em um determinado local. E agora ele não ia precisar migrar, deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Sedentário no sentido de fixar uma moradia em um determinado lugar, que isso permitiu o surgimento das primeiras cidades e depois das primeiras civilizações, ok? Então, continuando sobre o período neolítico, você já ouviu falar sobre a idade da pedra polida? Ela vai de 10.000 anos antes de Cristo a 5.000 anos antes de Cristo, desenvolvimento da agricultura até a idade dos metais, ferramentas de pedra polida mais afiadas e a precisão do corte, tá? Aí a gente vê aqui a imagem dessas ferramentas do período neolítico. Então, machado de pedra polida, 5.000 a.C., Museu Nacional da Arqueologia, Azon, França. Então, a gente vê que houve o desenvolvimento da agricultura, a sedentarização da humanidade e o aperfeiçoamento da ferramenta em relação ao corte. Então, ela está mais polida, a ferramenta ficou mais afiada, tá? Por isso que essa diferença entre o neolítico e o paleolítico, ok? E aí a gente vê aí outras imagens de ferramentas da pedra polida, machados de mão, pontas e lanças, utilizam técnicas mais apuradas na confecção de uso de seus instrumentos, a pedra polida. E nesse período, os humanos começam a praticar a agricultura e a domesticação dos animais. Então a gente vê também aqui
a agricultura provocou uma transformação na vida dos seres humanos, a chamada Revolução Agrícola. Então, quando vocês ouvirem essa palavra ou ler a Revolução Agrícola, a primeira Revolução Agrícola na vida dos seres humanos está referindo aí ao domínio da agricultura, ok? Então, alguns grupos passaram a ser sedentários e fixarem em regiões próximas de rios e suas plantações e criações de animais naquele período, e isso era fundamental. Tá? E aí a gente vê a imagem de família de pastores nas margens do rio Nilo, Revista National Geográfica de 1917. Então a gente vê o quê? Que a fixação dos primeiros povos na proximidade de rios facilitava tanto no processo da agricultura como também na domesticação dos animais. Primeiro porque os animais eles vêm para os rios beberem e com aquela mesma plantação, né, onde o homem fazia a colheita, o animal ele podia comer o capim ao redor, então ou comer também dos próprios grãos que o homem produzia, e o animal começou a ficar próximo do convívio humano por causa da alimentação e da água. E aí também, aí eu mostro para vocês essas descobertas, esses domínios no período neolítico. Então a gente vê aí o homem era responsável pela caça, enquanto a mulher cuidava dos filhos. Tinha como observar as plantas ao seu redor, tá? Então você já ouviu falar que alguns estudiosos defendem que foram as mulheres que dominaram as primeiras técnicas da agricultura. Então existem duas teorias em relação a como o homem, tá, começa a desenvolver a agricultura. Primeiro é a ideia de que como o homem era responsável pela caça, tá? Como diz aqui a imagem, né? O homem ele era responsável aí por estar fora caçando para prover esse alimento, a mulher ficava em casa cuidando das crianças, elas ficavam nas aldeias, nas primeiras cidades. E isso permitiu com que ela observasse a germinação das sementes e permitindo aí, como era próxima dos rios, e geralmente essas terras eram férteis, as sementes que caíam dos frutos que eles comiam, que eles jogavam, as sementes próximas dos rios, elas começaram a germinar. Então, alguns estudiosos falam que essa observação parte das mulheres, porque as mulheres ficavam em casa e começaram a observar essa germinação e viu que a agricultura era possível, né? E aí também existe a segunda interpretação em relação ao surgimento da agricultura, do domínio da agricultura. Entre 10 a 15 mil anos atrás, grupos nômades começaram a construir abrigos próximos dos rios e lagos, onde abasteciam-se de água, caçavam, pescavam e coletavam cereais e frutas, né? Outros estudiosos acreditam que muitos desses cereais coletados às margens dos rios caíam no chão e possivelmente alguém tenha percebido que eles germinavam. Então aí esses estudiosos não vai classificar como se fosse a mulher que tivesse feito essa observação. E sim os grupos humanos que viviam próximos dos rios começaram a observar essa germinação e perceberam que a agricultura era possível, tá certo? Mas tudo parte da ideia da observação, seja ela pelo gênero feminino ou ambos, tá? O importante é que essa observação houve na história da humanidade e que eles perceberam que era possível a prática da agricultura. Então aqui eu trago uma comunidade daquele período, né, do Neolítico, e a gente vê aí a domesticação de animais há cerca de 8 mil anos. Alguns animais, o boi, a cabra, as galinhas, os porcos, né, etc., passaram a ser utilizados além de fonte de alimento, também como meio de transporte, fonte de lã e etc. Então o animal foi fundamental também aí
como fonte de alimento, como a lã servia para a vestimenta, como meio de transporte para carregar mercadoria e logo depois também até na própria agricultura. Eles foram sendo utilizados para passar o arado. Então tudo isso o animal, né, a domesticação do animal contribuiu para o desenvolvimento das primeiras cidades e civilização posteriormente. A gente vê também aqui, né, que essa domesticação de animais no período neolítico, né, compreendeu como a agricultura está ligada à domesticação dos animais. Então, a domesticação dos animais também foi possível por causa do desenvolvimento da agricultura. E aí as terras fertilizadas às margens do rio Nilo, após o plantio, se tornaram pastos e serviam para a domesticação de animais como o gado no Egito há 6.000 anos antes de Cristo. Então eu trago para vocês a imagem aí no rio Nilo, onde os homens estavam colhendo aqui, tá? E os animais pastando. Então após a própria colheita, aquela capinação servia também como pasto para os animais. E aí essa agricultura de pastoreio às margens do rio Nilo, um dos maiores rios na África. Então, gente, a nossa aula fica por aqui. Até a próxima. Tchau, pessoal!